sua conta é do Queiroz. Ei, capitão, como isso aconteceu? Levante a mão pro alto e agradeça muito a Deus. 01 é o William, 02 a bananinha, 03 tô indo à lua de comandar. Turinha passa o dia conspirando, arrumando confusão, mas é tudo gente boa, gente de bom coração. Então, ei, Michele, conta aqui pra nós a grana que entrou na sua conta é do Queiroz. Ei, capitão, como isso aconteceu? Levante a mão pro alto e agradeça muito a Deus. Eu queria agradecer a todos vocês aí que fazem menos miséria comigo. Vocês que me sacaneiam e do lado do que eu quero interesse. O meu muito obrigado é isso aí, ok? Porque a cada besteira que eu faço aqui de propósito, vocês ficam aí falando de mim e esquecem o que realmente importa. Bom dia! Ao som de Detonautas Rock Club, o novo hit do Detonautas, Me Cheque. Grande Tico Santa Cruz. Hoje é 26 de setembro de 2020, um domingo. Estamos aqui em mais uma edição do Diário da Covid-19, com dados atualizados antes da gente falar dessa singela canção do Detonautas, que já deu o que falar. Já deu o que falar e muito. Só para vocês terem uma ideia, ó, hoje, do número total de casos aqui no Brasil, nós temos 4.718.488 pessoas infectadas. De casos recuperados, ainda bem, temos 4.050.837 pessoas. Mas continua a cifra negativa de óbitos, que estão em torno de 141.441. Enquanto eu estou falando aqui para vocês, no Sul, que teve um aumento da curva do vírus, houve uma descida essa semana, os demais estados estão estabilizados e, como diria o presidente, a vida segue. Para muita gente aí, parece que não existe nem coronavírus. Muitas pessoas já saíram nas ruas, muitos locais estão cheios de pessoas, aglomerados, inclusive praias, mas o vírus continua solto. O vírus continua aí e muita gente, inclusive, também ainda permanece em casa. Ao mesmo tempo que você tem muitas aglomerações, você também tem muitas pessoas que ficam dentro de casa cuidando da sua saúde. Pois bem. Agora, resta saber como é que está a saúde do presidente, que passou por mais uma cirurgia, né? Como é que está a saúde física e mental dele, diante aí da apurrinhação que ele deve estar tendo com a sua esposa, a primeira-dama, a dona Michele, reclamando, né, de mais uma obra musical, obra cultural, que cita aí o controvertido episódio do cheque do Queiroz. Eu já tinha falado em outros programas aí que essa questão do depósito na conta da dona Michele, pelo senhor Fabrício Queiroz, isso não atrapalha em nada a popularidade do presidente Bolsonaro. Tanto é que a última pesquisa, feita pelo Ibope, deu 40% de aprovação ao governo. Um governo que, apesar da pandemia e apesar da economia claudicante, é um governo que tem 40% de aprovação de ótimo ou bom. Ou seja, a maior aprovação que Bolsonaro teve até hoje quando ingressou na presidência. E muita gente fica se coçando a cabeça, né, se perguntando, mas como é que pode? Recentemente teve uma fala grosseira do Bolsonaro na ONU sobre as queimadas, falas absurdas, a comunidade internacional repudiou em uníssono o que o Bolsonaro falou, as inverdades que ele falou, as palhaçadas que ele falou. A economia continua mal, né, de vento em popa, os investimentos saem do país, né, o dólar cada vez mais aumentando, a moeda brasileira desvalorizada. Um exemplo clássico dessa desvalorização é você ter uma cédula de R$200, isso não significa, isso não é bonitinho. Você está com uma cédula de R$200, que o motorista de Uber nunca vai ter troco para lhe dar, aquilo ali não simboliza apenas uma nota bonitinha com o coitado do Lobo-Guará. Não é? Em verdade, a cédula de R$200 revela o quanto a economia brasileira está em frangalhos. E o quanto também a popularidade desse presidente ela se mantém por conta do auxílio emergencial. Auxílio que outrora era R$600, já vai cair para 300, e você tem agora, né, o ministro Paulo Guedes querendo mais uma vez reacender o debate sobre o retorno
daquela que nunca foi, o retorno da famigerada CPMF. Espécie de tributo, né, de contribuição financeira que o contribuinte brasileiro foge mais do que o diabo da cruz. Porque sabe realmente que aquilo vai apenas onerar, numa economia inflacionada, aquilo vai onerar e desvalorizar mais ainda os salários. A CPMF, meu amigo, minha amiga, meu camarada, minha camarada, ela contribui para desvalorizar mais ainda a sua remuneração. Esse é que é o ponto. Pois bem, então, nesse país com a economia em frangalhos, nesse país ainda afundado na pandemia, nesse país aí em que você tem, né, uma primeira-dama que recebe cheques não explicados de um criminoso, de um miliciano. Por que então, né, o bolsonarismo está nos píncaros da popularidade? Por que então pessoas como a senhora Michele, de forma absurda, querem aviltar o Estado de Direito e querem aviltar a liberdade de expressão, ameaçando processar o seu tipo Santa Cruz e sua banda, justamente pela música Me Cheque, que, né, pelo tempo pode vir até um hit de verão, né, entre os setores mais progressistas da sociedade. Né? Pode ser o próximo hit do verão. Né? Ei, me cheque! Será? Bom, resta saber, meu amigo e minha amiga, né, se diante aí, né, de um governo impopular, né, impopular não, na verdade popular, né, porque tem 40%, você tem uma margem de popularidade. Agora, que tipo de popularidade é essa? Em seu Augusto Nunes, em seu Rodrigo Constantino. Esses jornalistas ou blogueiros da direita que eu acompanho, às vezes acompanho inclusive com vontade de tapar os ouvidos ou de vomitar, mas acompanho, dizem uma coisa interessante. A gente percebe bem a tendência, né, de uma mídia que é tão populista quanto o presidente que ela apoia. O Rodrigo Constantino, por exemplo, disse que, em verdade, né, os progressistas no Brasil eles tinham que se curvar ao povo. Tá, mas que povo é esse? Porque há 2 séculos atrás, há mais de 200 anos, um francês chamado Alexis de Tocqueville visitou os Estados Unidos. Visitou os Estados Unidos recém-independentes ali da Grã-Bretanha, da Inglaterra. Os Estados Unidos presidencialista. Estados Unidos, em que pela própria, né, grafia do Tocqueville, na sua obra clássica, A Democracia na América, era um país cheio de contradições. E o Tocqueville ficou impressionado com a quantidade, né, de líderes toscos, que seriam inconcebíveis na Inglaterra aristocrática, não é? Mas que eram eleitos com muita facilidade pelo voto, né, da maioria. E é nesse sentido que o Tocqueville fala que nem sempre as maiorias estão corretas. Pelo contrário, as maiorias podem até mesmo ser antidemocráticas. Elas podem fazer uma opção antidemocrática. Na Alemanha, por exemplo, da década de 30, não é? Quando o partido nazista e seu Führer, Hitler, conquistaram o poder, foi pelo voto. A maioria alemã votou e elegeu Hitler. Ou seja, a democracia proporcionou o fascismo, o nazifascismo. Então, isso serve de noção para a gente pensar o seguinte: nem sempre o que a maioria define, isso é Tocqueville, não é Fernando Alves, nem sempre o que a maioria define é bom. Porque a maioria pode ser iludida, a maioria pode ser ludibriada, a maioria pode ser atacada por um discurso que acaba, né, tomando conta, se empoderando de corações e mentes. E esse discurso, atualmente, é o discurso populista conservador. Por que a bonita, né, e evangélica e bem criada, digamos assim, Michele, né, não é atingida na sua popularidade ou a de seu marido? Claro, porque mesmo recebendo um cheque de um criminoso, de um miliciano, né, parece que esse tipo de acusação não quer significar nada para quem apoia cegamente o presidente ou lhe dá 40% de ótimo ou bom. A verdade, meus amigos e minhas amigas, é que a política ela faz isso também. A política ela proporciona transes. Dentre os vários transes que podemos ter, é o de negar a realidade. Por exemplo, negar a realidade do vírus. Você tem pessoas e mais pessoas lotando bares, praias, logradouros, muitas sem máscara, e acreditando no discurso do presidente que é uma gripezinha, apesar de você ter 141 mil mortos, porque elas entram nesse transe.
esse transe populista de que está tudo bem, ou de que tudo vai melhorar, porque Deus assim quis. Será que Deus realmente quer isso? Aí nós trabalhamos uma série de questões que envolvem também a questão da religiosidade e da exploração da religiosidade alheia. Algo que, por exemplo, né, dá ainda crédito, ou um certo fôlego à Crivella, que não deu a Witzel, que foi derrubado pela Assembleia Legislativa, mas que mantém ainda a Crivella no páreo, como candidato à Prefeitura do Rio. Apesar de que eu acho que não vai dar Crivella na eleição carioca. Torçamos. Mas demonstra, meus amigos, minhas amigas, meus camaradas e minhas camaradas, que, de fato, o fundamentalismo religioso ele também tem uma ponta de participação nesse transe hipnótico populista que acaba por desconsiderar os crimes do senhor Queiroz e a considerar a possibilidade da primeira-dama querer, sim, processar um artista por calúnia e difamação pelo tal do Michek. Afinal de contas, seria uma falta de respeito com a primeira-dama do país. Bom, uns dizem que é falta de respeito, outros dizem que é questão de liberdade de expressão e outros ainda dizem que é questão de você manter ou não a democracia no Brasil. Democracia que eu acho que já foi, né, pro beleléu há muito tempo. Em verdade, né, o autoritarismo ele se manifesta no país e eu achei uma expressão muito interessante que eu aprendi essa semana, uma expressão que, inclusive, que parodia, né, o grande filósofo polonês falecido Zygmunt Bauman. Autoritarismo líquido. Nós vivemos uma época de autoritarismo líquido em que líderes autoritários, mesmo em regimes formalmente democráticos, por pequenos atos, eles vão ali corroendo o tecido social e político com seu discurso autoritário, com suas práticas autoritárias e vão matando de vez a democracia sem ter que dar um tiro, sem ter que colocar um tanque na rua. Ou seja, não precisa, segundo o seu Eduardo Bolsonaro, de um cabo ou de um soldado ou de um tanque para fechar o Congresso. Na verdade, dinheiro para comprar um centrão, não é? E um ministro das Relações Exteriores que de forma sorrateira chama, né, o Mike Pompeo, o secretário americano, para vir aqui no Brasil, vir a Roraima, né, declarar guerra à Venezuela. Isso sim, né, são práticas autoritárias, escrotas, que acontecem, né, debaixo de nossas barbas, sob desconhecimento gigantesco da população, que não sabe nem o que é isso, mas que contribuem sim para demolir a democracia no país. Ora, o processo eleitoral que se avizinha, as eleições municipais que estão aqui, vamos presenciar agora, vão ter aí, né, uma inflação inédita de candidatos. Em Natal, por exemplo, aqui no Rio Grande do Norte, você tem 15 candidatos ao cargo de prefeito. Algo inédito, histórico. E em muitas capitais, você vai ter aí, né, numa eleição, né, em que a campanha está sendo feita muito virtualmente, feita através da tela, mais do que na rua, você vai ter aí uma inflação de candidatos. Você vai ter uma pluralidade de partidos. Mas um dado significativo, mesmo nessa multiplicidade, nessa pluralidade de partidos e candidatos, você tem um bolsonarismo dissolvido entre várias candidaturas. Com exceção de São Paulo, onde abertamente o presidente apoia o candidato Celso Russomano, que momentaneamente está em primeiro lugar nas pesquisas para prefeito em São Paulo. Mas tirando isso, resta a pergunta se a eleição agora que vai ter em novembro, a eleição que foi adiada pelo Superior Tribunal Eleitoral e pelo Supremo para novembro, se essa eleição ela vai delimitar realmente a vitória acachapante da extrema-direita com seu discurso, ou se vai dar um certo fôlego a movimentos democráticos para tentar questionar isso na próxima eleição de 2022. E aí, meu amigo e minha amiga, vai ser a oportunidade em que o Michek vai estrear ou não nas paradas de sucesso. Se a música do seu Tico Santa Cruz ela vai, né, servir de hino para dar um basta a muita hipocrisia que vem de um governo, né, autoritário, ou se de fato eles vão se consolidar para sempre na história desse país. Gente passa alguém pra trás, fica impunemente, sempre está arriscando mais. Hoje maior, a ganância toma tudo então. Por mais tem, mas se sente o dono da situação. Só que comigo não, nunca me enganou. Então responde logo como que essa grana aí entrou. Tenham todos uma boa semana.
Quem se inscreveu no canal, dê o seu like, se inscreva e compartilhe. E ative o sininho para ser notificado. Valeu? Tenha um bom final de semana, apesar da pandemia, apesar do Michele.